Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco. Quero louvar a Deus pela sua vida. Nós somos da Igreja do Evangelho Quadrangular de General Carneiro. Estamos situados na Rua Januária, número 77. Pastor presidente José Ribeiro, superintendente pastor Altair Gomes. E é um imenso prazer receber você através desta live. Eu creio que Deus ele tem uma palavra rema ao seu coração, amém? Nós adotamos aqui em General Carneiro, seguindo toda essa orientação do município, né? Aos domingos nós estamos tendo aí a nossa escola bíblica dominical, dentro daquilo que fomos orientados pelo município, a questão do distanciamento, do uso de máscara, do passar do álcool e gel nas mãos, amém? Isso tudo porque nós devemos vigiar e também orar. Amém? E às quintas-feiras nós nos reunimos novamente através da live para estar trazendo uma replay daquilo que foi tratado no domingo, onde você pode estar anotando também, talvez no domingo, alguma coisa que você gostaria de ouvir novamente, ou anotar alguma referência, ou tirar até mesmo dúvidas. Às quintas-feiras, às 20 horas, como agora, nós estamos aqui transmitindo a palavra do Senhor, e eu creio que Deus ele tem grandes coisas para realizar em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, te agradecer por esta pessoa que nos assiste. Pai, que o Senhor esteja alcançando cada vida, Senhor. Meu Deus, alcançando, Senhor, meu Deus, cada casa, cada família. Meu Deus, que a Tua palavra, que é viva, que é poderosa e eficaz, ela possa, meu Deus, de estar cumprindo o seu propósito. E que o conhecimento, como a Tua palavra nos diz, conhecereis a verdade vos libertará. Que este conhecimento, Senhor, revelador, que esta verdade possa entrar sobre cada um de nós e trazer a libertação. Pai, eu lhe peço, o Espírito do Senhor manifesta neste momento, Pai, esteja nos conduzindo, meu Deus, falando em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E antes de nós introduzirmos, eu gostaria de louvar só um pedaço de um hino que diz: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Amém? Não sei a situação que você está vivendo, a forma que você se encontra, mas saiba, todavia, nós devemos nos alegrar no Senhor e dar graças a Ele em todo momento, amém? Enquanto nós estamos cantando, convide pessoas para estar participando dessa live, para estar assistindo, amém? Eu creio que será um momento precioso, onde nós estaremos conhecendo mais de Deus, amém? Aleluia! Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na calma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos. Você conhece, cante. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da videira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Olha o que o Senhor está te falando, a alegria vem pela manhã, aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
mais da palavra do Senhor, amém? Você que está entrando agora, seja bem-vindo, amém? Participe conosco dessa live, não saia, eu creio que será um momento muito precioso em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Comente aí se você está conseguindo ouvir, se no áudio está dando para entender direitinho, como é que está a qualidade do som aí, tá? Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Nós estamos projetando também no telão, não sei se você há de conseguir ver, mas se porventura em algum momento você não conseguir enxergar, visualizar, não se preocupe que todas as referências que estarão sendo faladas, eu estarei mencionando elas, amém? Então, fique na liberdade para estar anotando, para estar escrevendo, fazendo as suas observações, que eu creio que Deus tem algo especial para você. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, amém? Aleluia. Você que não me conhece, eu sou o pastor Samuel Nascimento e estarei trazendo ensino para vocês agora. De um assunto em nossa igreja recentemente, um assunto que é de suma importância, um assunto este que, independentemente da faixa etária de idade, é um assunto que deve estar presente, que todos nós, independentemente se é adolescente, jovem, até mesmo a criança, na linguagem de criança, o adulto, o ancião, independentemente da faixa etária de idade, é um assunto de muita importância. Assunto estes, a qual você que tem nos acompanhado nas nossas lives, onde eu estive falando a respeito da oração, onde eu falava em um aspecto geral, um aspecto de forma assim coletiva, onde nós abordamos a oração sem tratarmos de algumas características exclusivas, de alguns tipos específicos de oração. E nós também tivemos, o nosso pastor que nos trouxe uma palavra a respeito de oração, onde ele falava a respeito da oração de petição. E não é novidade para cada um de nós que existem vários tipos de oração. Quando nós vamos falar de vários tipos dessa variedade, nós vamos ver oração em formato de ação de graças, a oração como forma de louvor, a oração através da adoração, a oração de consagração, a oração da entrega, a oração da petição, como já mencionado. Só que hoje eu quero tratar de um tipo específico de oração. Qual é essa oração? A oração de intercessão. Eu quero hoje trazer para você algumas características exclusivas que nós encontramos na oração de intercessão. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, vem dizendo assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Em outras versões estamos dizendo o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, em Tiago 5,16 vem ensinando o seguinte: de nós orarmos uns pelos outros. E aí nós vamos ver em Tiago 5,16 que quando nós oramos uns pelos outros, nós vamos ver a manifestação, o propósito se cumprindo. Para que eu oro uns pelos outros? Para que sareis. Ou seja, a gente vai ver esse efeito da oração. Aqui o que Tiago está nos falando, nós chamamos da oração de intercessão. É quando você está orando, você está intercedendo por alguém. Eu pesquisei mais afinco para trazer com mais propriedade o que significa o termo interceder. De acordo com o dicionário, interceder é um verbo transitivo, indireto e intransitivo, que significa intervir a favor de alguém ou de algo, pedir, rogar, suplicar. Um exemplo, eu falava no domingo, eu até peguei o missionário Evandro como exemplo, eu falava assim: eu vou chegar juntamente com o missionário Evandro até o nosso pastor presidente aqui da igreja,
e vou pedir ao nosso pastor em prol de alguém. Eu vou rogar ao nosso pastor, eu vou suplicar ao nosso pastor em prol de alguém ou até em prol de uma situação. O que é isso? Que ato é esse? Esse é o ato de intercessão. É quando você roga a alguém em prol de algo, em prol de uma situação, em prol de uma pessoa. E no nosso contexto, a qual nós estamos inserindo, que é o contexto cristão, a intercessão, então, ela é o quê? É nós rogarmos a uma pessoa suprema, soberana, que é o nosso Deus, em prol de algo, em prol de uma situação. Então é importante, antes de nós caminharmos, entender o que é intercessão. Anota aí: intercessão, interceder, é você rogar, é você pedir, é você suplicar a favor de alguém ou a favor de algo. Amém? Mas aí, qual que é a importância da intercessão? Você falou que é a intercessão, mas qual a importância? Eu anotei aqui: a intercessão, a oração de intercessão, ela é o pilar da igreja. Ela é aquilo que dá o sustento para a igreja, ela é aquilo que dá a base, que forma o quê? A estrutura, é o pilar da igreja. Em outras palavras dizendo, a oração, ela é como o pulmão da igreja. A oração, não só como o pilar da igreja, como um todo, dizendo, mas o pilar dos departamentos da igreja. A oração de intercessão é aquilo que mantém de pé. É notório quando um lugar está recheado de oração. É como um culto que se sente algo sobrenatural devido a um preparo espiritual. A intercessão, ela causa isso, ela dá todo aquele sustento. Nós vamos ver em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. Jesus vai nos dizer o seguinte: que quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, este assemelhar-me-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram as tempestades, o vento soprou fortemente contra aquela casa. E aí Jesus vem nos falando que aquela casa ela não veio a se ceder. Mas logo em seguida, vem nos dizendo, no versículo de número 26, quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, este assemelhar-me-ei a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, vieram as tempestades, o vento soprou fortemente contra aquela casa. E aí, algo no versículo 27 vem dizendo: e grande foi a sua queda. Confere aí Mateus capítulo de número 27, versículo 24 em diante. Nós vamos ver um aspecto muito interessante que Jesus vem nos mostrando. Jesus ele vai nos mostrar do homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E Jesus vai nos mostrar o seguinte: quando o vento veio, quando a tempestade veio, o vento veio ao contrário daquela casa. Aquela casa, ela não estava de certa forma estável. Ela não estava mediante em cima de uma estrutura sólida. E por não estar em uma estrutura sólida, por estar com seu pilar edificado na rocha, aquela casa, quando a dificuldade veio, quando a tempestade veio, a Bíblia vem nos falando que grande foi a sua queda. O que eu aprendo com isso? Assim é a igreja sem a oração de intercessão. Eu disse que a oração de intercessão, ela é o pilar da igreja. Ela é aquela que dá o sustento. E uma igreja sem a oração de intercessão, sem esse ato de interceder, de orar uns pelos outros, de interceder pela membresia, pela liderança, por toda a hierarquia a qual se está inserida, pelos grupos, pelos departamentos. Quando na igreja não há oração, é notório vermos em versículo 27 de Mateus 7, que aquela casa ela até cresceu, ela teve um notório crescimento, mas a palavra vem dizendo, grande foi a sua queda. A igreja sem intercessão, você vai perceber que ela pode até em certo ponto ela crescer. Alguns departamentos que se destacam em meio à igreja podem até crescer, podem até por um dado período começar ali ser um departamento de sucesso. Aquela igreja ela pode começar a ganhar almas, ela pode começar a dar frutos. Só que se essa igreja, se esse departamento não estiver recheado debaixo de uma cobertura espiritual, não tiver nessa igreja a oração de intercessão, é como a casa edificada sobre areia. Aí a igreja vai crescendo, o departamento vai crescendo, mas não tem a intercessão, não tem a oração de intercessão. O que acontece? Essa igreja fica vulnerável.
E por estar vulnerável, a tempestade vem. O que seria a tempestade? O diabo fala assim: opa, está crescendo. Vou pôr situações para dividir esse povo. Vou pôr situações no meio dessa igreja. Vou começar a trabalhar contra esta obra. E aí o que acontece? Por não estar debaixo dessa cobertura, aquilo que versículo 27 vem dizendo: grande foi a sua queda, porque estava edificado sobre a areia. Então é importante nós entendermos que a oração de intercessão, ela é o pilar da igreja. Ela é aquela que deixa a igreja segura, que deixa a igreja de certa forma estável. E quando vem os contra-ataques de Satanás, quando vem as ciladas, as armadilhas, a igreja que está debaixo de intercessão, imediatamente aquela ação maligna não tem poder sobre a igreja. Por quê? Porque o poder da intercessão se manifesta e aquele povo se mantém de pé. Então entenda isso. Nós como igreja precisamos de orar, intercedendo uns pelos outros, interceder pelos departamentos, para que esses departamentos possam de continuar a manter de pé, alavancando aí em nome de Jesus na obra. Amém? Então eu expliquei o que é o ato de interceder. Nós falamos a importância da oração de intercessão. Agora eu quero simplesmente citar a oração. Então ela é como se fosse uma cobertura espiritual. Você pode pegar uma cidade, ou até mesmo um país, fazer uma cerca de fora a fora, e colocar várias armas, veículos de guerra, a fim de garantir a proteção deste lugar. Mas ainda que humanamente esse local esteja bem guardado, existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, Efésios 6 vem dizendo que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra hostes da maldade. O que está nos dizendo? E Efésios 6 está nos dizendo de forças espirituais. Está nos falando o seguinte, que a nossa guerra, a nossa luta, ela não é contra o eu humano, não é contra fulano. E isso é assim, algo revelador, algo que muda. Porque a partir do momento que nós passamos a entender que a nossa guerra, ela não é contra o meu irmão que está do meu lado, contra a pessoa que trabalha comigo. E quando nós passamos a entender que a nossa luta, que a nossa guerra, ela é espiritual, e nós só vamos vencer a guerra espiritual com as armas espirituais, quando nós entendemos isso, nós não entramos em conflitos bobos, nós não perdemos tempo brigando por pouca coisa. Por quê? Porque nós entendemos que a guerra é espiritual. E Efésios 6 vai nos mostrar isso, vai nos falar de classes malignas que são divididas por grupos, principados, potestades e hostes da maldade, que atuam contra a igreja, que atuam contra a propagação, contra o crescimento do Evangelho de Cristo. Então a palavra vai nos mostrar isso, que a nossa guerra é espiritual, e nós então precisamos de nos revestir espiritualmente, de orar, intercedendo. A oração então, de certa forma, no sentido figurado, esse país a qual eu fiz uma analogia, você pode colocar veículos com fortes armas, você pode pôr uma cerca de fora a fora tentando garantir a proteção, mas sem a oração esse país ele fica vulnerável. É como a situação do nosso país que nós temos vivido recentemente. Nós sabemos que nesse tempo de Covid-19, nós paramos aí, muitas igrejas ainda não voltaram com as suas atividades de forma presencial, algumas voltaram de forma gradativamente, mas nós sabemos que infelizmente tem-se uma realidade, que qual realidade é essa? Muitas pessoas não têm o hábito de orar dentro de casa. E por não ter esse hábito de ter esse devocional, de orar dentro de casa, pessoas que só oram na igreja, com um grupo de pessoas, nós vamos perceber que o índice de pessoas orando cai. Por quê? Porque se automaticamente as pessoas não estão vindo na igreja, elas não oram em casa, a maioria só ora na igreja, então você tem um número de intercessores, um número de pessoas que caiu com relação à oração. E aí nós vamos ver então, de forma figurativa, essa barreira que protege o país
ela de certa forma, ela se perde. Por quê? Porque não está tendo a oração de intercessão. Então é muito importante nessa situação que o nosso país tem vivido, nós como igreja precisamos de nos posicionar em oração, interceder pelo nosso presidente, interceder, né, uns pelos outros, interceder pela nação brasileira. É muito importante nós cobrirmos, fazermos o que? Esse trabalho espiritual, para que nós possamos de ser revestidos com essa proteção, com esse escudo que a oração de intercessão ela nos dá. Eu falava a respeito de uma frase que nos diz o seguinte: a escuridão é a ausência de luz. Eu vou repetir: a escuridão é a ausência de luz. Uma frase meio óbvia, mas de uma revelação profunda. A escuridão, ela predomina-se quando não se tem luz, mas quando se tem luz, não se tem escuridão. E é assim, quando se tem a oração de intercessão, não se tem espaço para obras malignas. Mas na falta de oração de intercessão, o diabo ele acaba tendo brechas para estar trabalhando. Amém? Agora nós vamos falar, a oração gera munição, gera recurso para os céus, traz a ação de Deus. Então a oração de intercessão, ela gera munição, ela traz a ação de Deus para as nossas vidas. Abra comigo em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Se você não está anotando, ainda dá tempo de você anotar, tá? Corre aí, pega um papel, uma caneta, esteja anotando, e na medida que o Espírito Santo for trabalhando e trazendo revelações ao seu coração, anote, amém? Não é pecado anotar, anote aí. Eu creio que num outro momento você pode estar revisando, estudando em nome de Jesus. Atos capítulo de número 12, versículo de número 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. 3. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. 4. Tendo-o prendido, lançou num cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro então, quando ele foi preso, nós vamos ver que a igreja orava intensamente. Esse ato que a igreja está fazendo ali é um ato de intercessão. Pedro, ele foi preso, foi levado a cárcere, foi ali colocado em uma prisão. E como a igreja se posicionou? A igreja se posicionou em oração. É interessante aquilo que eu dizia, Efésios 6, a guerra é espiritual. A igreja, em vez de se bater de frente com aquele problema ali, com aquela situação, a igreja ali se colocou em oração, intercedendo a Deus, rogando a Deus em prol de quem? Em prol de Pedro, apresentando aquela situação. E versículo de número 7 de Atos capítulo 12, vem dizendo o seguinte: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Nós vamos ver aqui que quando a igreja orava, algo estava acontecendo. Quando a igreja estava intercedendo para Pedro, nós vamos ver que o anjo do Senhor, ele foi até a cela a qual Pedro estava ali, e ali começou a trabalhar. As cadeias, as correntes que prendiam a Pedro, elas se soltaram. E é assim, quando a igreja intercede, quando nós estamos intercedendo, nós não estamos vendo, como a igreja não estava vendo o milagre acontecendo, mas enquanto a oração de intercessão estava acontecendo, no mundo espiritual, o anjo do Senhor, ele estava lá agindo naquela situação, ele estava lá trabalhando. Irmão, talvez você intercede por alguma situação, talvez você ora por algum problema,
problema, e ainda que você não esteja vendo a solução, mas entenda que há poder na oração. E quando você está intercedendo, enquanto você não está vendo nada, o anjo do Senhor está trabalhando. No verso 5, a igreja orava. Pedro estava lá preso, a igreja lá orando, intercedendo por Pedro. E no verso 7, o anjo do Senhor estava lá cuidando, estava lá tirando Pedro daquela situação. Em versículo de número 12, nós vamos ver o seguinte, na verdade pode pôr o versículo 11, que vem nos dizendo assim: então Pedro caiu em si, e disse, por que Pedro caiu em si? Porque quando Pedro, ele teve o anjo do Senhor, foi até Pedro ali no cárcere, naquela prisão, Pedro até então ele achava que era uma visão, mas quando Pedro ele sai para fora da prisão, ele chega a uma certa altura, que ele passa ali naquela última porta ali, ele percebe no grande livramento daquilo que o Senhor havia feito na vida dele. Por isso está falando, e caiu em si Pedro e disse, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Verso 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Olha só para você ver que forte. Pedro chegou lá na casa e o povo estava o quê? Orando. A resposta veio. Mas enquanto a resposta não veio, de que maneira o povo se encontrava? Orando, perseverando. É o que eu quero te dizer. Talvez você está intercedendo, você não está vendo nada acontecer, mas assim como aconteceu com Pedro, o anjo do Senhor, enquanto a igreja orava, aquela oração estava gerando munição, aquela oração estava gerando recurso, o anjo do Senhor estava lá trabalhando. E aí é quando nós vamos ver também Daniel, quando Daniel persevera durante o período de 21 dias, e o anjo Gabriel trazendo a resposta para Daniel, fala, Daniel, olha, o Senhor ouviu a sua oração desde o primeiro dia, mas na atmosfera circulante existia o quê? Aquilo que nós chamamos de potestades, que estavam ali militando, que estavam guerreando para tentar impedir com que trouxesse a sua resposta. Por isso Daniel perseverou em oração, e enquanto Daniel orava, lá no céu, estava ali na potestade circulante, ali na nossa atmosfera circulante, as potestades estavam ali contra o anjo do Senhor, e Daniel orando, e havia ali aquela guerra, e ali Daniel orando, enviando recursos para o céu, enviando munição. E aí nós vamos ver então que o anjo Miguel, ao Daniel perseverar, ele vem, guerreia, e a resposta chega até Daniel. A oração de intercessão é isso. Você está orando, nada está acontecendo, mas a sua oração, ela está gerando recursos, ela está gerando munição para os céus. E aí quando Pedro então, voltando aqui para Pedro, quando Pedro chegou, o povo se encontrava orando. E algo me chama a atenção no verso 12, que vem dizendo o seguinte: reunido estava em oração. Vai nos falar que a igreja, eles estavam o quê? Reunidos. Eles oravam. E aqui também eu quero fazer uma observação. Eu quero falar da importância de nós orarmos reunidos. E é claro, como eu falava, como Efésios 6 vem nos falando, que existem hierarquias, classes de demônios, como nos fala em Efésios 6, potestades, principados, hostes da maldade, que são hierarquias, né? E nós, dependendo do nível de batalha espiritual, dependendo do nível de guerra, é importante nós sempre procurarmos pessoas para nos ajudar em oração. Eu citava como exemplo, por exemplo, uma pessoa mediante um exército de milhares, a grande diferença. Mas vamos pegar milhares militando contra milhares. Então, dependendo do nível de batalha espiritual, talvez você enfrente uma situação, talvez você percebe uma influência do mal muito grande, uma pessoa aí que sofre debaixo de uma obra de bruxaria, algo assim do tipo, e você percebe que é algo pesado, que precisa de oração. O que você deve fazer? Olha, não encare essa guerra sozinho, procure pessoas para estar ajudando você em oração.
Como a palavra vai nos dizendo, é melhor que sejam dois do que um só. Procure pessoas ali que têm temor a Deus, que buscam o Senhor, o seu líder. Procure um irmão ali de oração. Irmão, me ajuda nessa oração. Como nós vamos ver que a igreja estava reunidos, eles estavam reunidos. Por isso que é importante, quando na igreja você vai a um culto e o pastor, o dirigente, ele fala assim: irmãos, vamos orar agora pela nossa nação. Vamos agora, quando nós unimos em um só propósito, toda a igreja se une em oração e intercede pela nação, intercede pelo povo de Deus, amém? Isso é muito importante, nós estarmos orando, intercedendo uns pelos outros, amém, queridos? Então estou com medo agora de interceder sozinho. Olha, você não precisa de ficar com medo, tá? Eu só citei aqui algumas especialidades, amém? E nós sabemos que o nome do nosso Deus, o nome de Jesus, ele é poderoso, amém? E não há nada que se pode contra esse nome poderoso que é o nome de Jesus, amém, queridos? Prosseguindo então, nós falamos o que é intercessão, qual a sua importância, A intercessão, ela é o pilar da igreja. Nós falamos a oração de intercessão, ela é uma cobertura espiritual. Falamos também que a oração, ela gera recursos, ela gera munição, ela gera munição para os céus, ela traz a ação de Deus. E outro aspecto que eu gostaria de entrar: o intercessor, ele tem plena comunhão com Deus. O intercessor, ele tem plena comunhão com Deus. Vamos olhar Atos, capítulo de número 9, versículo de número 9. Aqui em Atos nós vamos ver uma história muito conhecida. Eu creio que você já ouviu falar a respeito de Paulo, mas antes da sua conversão, antes de ser chamado Paulo, nós o conhecemos como Saulo mediante a Bíblia. Então Saulo e Paulo é a mesma pessoa, a diferença se dá por dados períodos, questões de conversão. Saulo antes de se converter, Paulo pós-conversão. E nós vamos ver então que Saulo, ele indo até Damasco, pedindo uma autorização para prender o povo de Deus. Saulo ali, ele ficou cego, o Senhor ali o cegou. E nós vamos ver um certo discípulo, cujo nome é Ananias, alguém que tinha uma comunhão com Deus, alguém que estava ali em intimidade com Deus. O Senhor, ele direciona, ele traz um direcionamento para Ananias. Vamos ver Atos capítulo 9, versículo de número 9, vem dizendo assim: por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Quem está se referindo? Está se referindo a Saulo, que esteve cego, ele não comeu e ele não bebeu. Versículo de número 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou com uma visão. Olha só para você ver, o Senhor chamou Ananias numa visão. E chamou Ananias numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas. Olha que profundo. Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Verso número 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Aqui nós vamos ver Ananias, um discípulo de Jesus. Ele recebeu uma direção dada por Jesus, dada por Deus ali, falando que ele fosse até um local. E eu disse para vocês que interceder é você se colocar diante de alguém, diante de uma divindade, a qual nós nos referimos à pessoa de Deus, em prol de algo, em prol de uma situação, é você intervir ali em prol de alguém. Deus então falou ali para Ananias que ele fosse até esse determinado local, porque lá havia-se um homem que estava cego, estava sem comer e sem beber já há 3 dias. E Deus queria ali com que Ananias colocasse suas mãos ali e intercedesse, ou seja, rogasse, pedisse a Deus em prol da vida de Saulo, para que essa manifestação do propósito se acontecesse. Eu disse que o intercessor tem plena comunhão com Deus? Sim. Existem momentos na vida do intercessor, não sei você, existem momentos quando eu estou orando, eu falo assim: Senhor, agora eu me coloco como intercessor, fique à vontade.
Mas Deus vai trazendo tanto nome, aí começa a lembrar de pessoas, e aí vem coisas no meu coração para estar orando, ao ponto que eu falo assim: Senhor, estou cansado, quero dormir, Senhor, né? Mas o Senhor vai trazendo a memória. Eu não sei você, se você já viu essa experiência, quando você está orando, e aí de repente vem alguém na sua mente, vem uma situação, e ali você fica incomodado. Quando vier esse tipo de pensamento, você está orando, e vem alguém na sua mente, e aquilo ficar te incomodando, olha, perceba que o Senhor está te direcionando para orar para a vida dessa pessoa. Vai ter momentos na oração de intercessão, você está orando, e o Senhor começa a trazer situações, começa a trazer pessoas, e ali você vai orando, você vai intercedendo, você recebe o quê? Uma direção de Deus para orar por uma situação. Então, ou seja, o intercessor, ele tem essa comunhão com Deus, ele tem essa intimidade, ao ponto que Deus traz um direcionamento: olha, meu filho, ora em cima dessa situação, olha, meu filho, ora para a nossa nação, olha, meu filho, eu quero agora que você ora para isso. Ou seja, essa comunhão do intercessor, ela é notória, e muitas das vezes Deus traz esse direcionamento, como Deus falou com Ananias: Ananias, olha, vai até ali a casa desse homem, né? E ali, lá está um homem cujo nome é Saulo, e você há de interceder ali por ele. Nós vimos então o direcionar de Deus ali vindo para a vida de Ananias. E existem momentos que o intercessor sente de Deus, né, uma direção. É comum a presença de alguns dons espirituais durante a oração de intercessão. Quando você está orando na intercessão, é comum a manifestação de alguns dons espirituais. Um parênteses que eu quero abrir aqui: a manifestação dos dons espirituais não quer dizer que a pessoa ela foi usada nos dons espirituais, como a palavra nos falando deles, que quer dizer que ela exclusivamente tem os dons espirituais. Pode acontecer, por um dado propósito, por uma dada situação, o dom pode se manifestar naquela pessoa, mas isso não quer dizer necessariamente que ela tem esse dom, foi dado esse dom exclusivo para ela. Então para eu receber o dom eu tenho que ser o top. Olha, está disponível para todos nós, basta você pedir a Deus, e o dom ele vem por um propósito, mediante o que? Aquilo que era útil ao seu chamado, ao seu ministério. Se você tem interesse em ser usado até mesmo em receber os dons, peça ao Senhor, e eu creio que o Senhor ele há de te abençoar. Mas voltando aqui para a nossa aula, é comum a presença de alguns dons espirituais durante a oração de intercessão. Quais são esses dons? A palavra da ciência. O que é o dom da palavra da ciência? De forma popular, nós dizemos, né? É o dom da palavra de conhecimento, da palavra que nós falamos como revelação. O dom da palavra da ciência. O que é? É quando Deus traz à tona uma situação, Deus está revelando ali o presente, né? Você está orando e Deus está te revelando ali uma situação. Por exemplo, você está ali em oração, Deus está te revelando ali através da palavra da ciência, ou dizendo, através da revelação, Deus está te mostrando uma situação, e você está sendo direcionado a orar, e você está intercedendo. É comum a palavra da ciência, ou conhecimento, ou a revelação se manifestar durante a oração de intercessão. Também é comum a palavra de profecia. Conversando com algumas pessoas, né? A gente até já conversou várias vezes, quando de certa forma ela teve a experiência de orando, Deus revelar coisas a ela, coisas que haviam de acontecer em prol daquilo que ela estava orando, em prol de alguém, em prol de uma situação. É aquilo que nós chamamos do dom da palavra da profecia, né? Que é o dom que ele vem falando de algo que há por vir, algo que está de acontecer no futuro. E é comum essa manifestação acontecer durante a oração de intercessão. É quando você está orando, você está intercedendo, e muitas das vezes Deus ele vai revelando através da palavra de profecia coisas que há de vir, coisas que ele há de fazer. Também é comum a manifestação do discernimento de espíritos, né? Quando a pessoa está orando em prol de uma situação, e em seu espírito testifica que aquilo dali é uma obra do mal, ou uma obra de Deus. É comum o intercessor ele ter essa comunhão, ele acaba tendo esse discernimento de espíritos. E outro aspecto que eu quero falar um pouco mais à frente, é um dom que é comum durante a oração de intercessão,
que é o dom da palavra, da sabedoria, que eu estarei falando mais à frente. Amém? Outro ponto que eu quero entrar com vocês. Ao interceder, precisamos atrelar o nosso desejo ao propósito de Deus. Vamos ver Mateus 14, versículo de número 13. Ao interceder, precisamos atrelar o nosso desejo ao propósito de Deus. Mateus 14, 13. Em Mateus 14, 13, versículo de número 14, diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Verso 14. Estou lendo Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Em outras versões vai nos dizer o seguinte, que Jesus, possuído de íntima compaixão para aquela multidão, para com eles, ele curou os seus enfermos. Em outro episódio nós vamos ver também, em Mateus capítulo de número 20, versículo 33 e 34 mais precisamente, quando vai nos contar a história de dois cegos ali em Jericó. E eles, ouvindo que Jesus estava passando por ali, eles começaram a gritar: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E ali Jesus pergunta ali um diabo para eles, que queria que ele fizesse a esses homens, a esses cegos. Eles pediam ao Senhor que eles vissem. E ali Jesus, a palavra vem nos falando em Mateus 20, 33 e 34, que movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos. Aqui nós vamos ver, nós vamos aprender também com a palavra, que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. É importante entendermos isso? Sim, porque quando nós vamos ouvir aquela música famosa, né, do Marquinhos Gomes, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Por que ele compreende o nosso caminhar? Porque ele se fez o quê? Ele se fez homem, ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele compreende porque ele, na sua humanidade, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das tentações que nós passamos. Por isso, ele nos compreende. E Jesus, em seu lado humano, ele movido-se de íntima compaixão, ele curou aqueles que estavam enfermos. Eu fiz uma observação que eu gostaria de ler com você. De fato, vemos que por sermos seres humanos, vai ter momentos em que intercedemos por alguém por questões pessoais, ou até mesmo por certa afinidade. Jesus nos mostra que ele se moveu de íntima compaixão. Ele rogou, intercedeu, orou por aqueles que se encontravam enfermos. Vemos uma manifestação atrelada, claro, à vontade de Deus: curar, salvar, dar vidas. Em que nós vimos então que Jesus ele moveu em seu íntimo, ele moveu de íntima compaixão e curou aqueles que se encontravam enfermos. Mas Jesus ele fez essa manifestação atrelada à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É dar vida, vida abundância, é curar, é salvar. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então o que Jesus faz? Em seu íntimo se moveu. Nós, por seres humanos, nós muitas vezes somos movidos aqui, nós sentimos, nós ficamos tristes. Jesus ele se moveu em seu íntimo com aquela situação. Mas Jesus entendia que o Pai, que é Deus, quando nós cremos, quando o Evangelho de João vem dizer no capítulo 1, versículo número 12, nós somos filhos. Jesus entendia que o propósito do Pai era um plano maior. E aí Jesus atrela a sua vontade à vontade do Pai. Ou seja, a nossa oração, a oração de intercessão, ela precisa de estar atrelada ao propósito de Deus. Jesus moveu em seu íntimo, mas a vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é salvar. E ali Jesus ele junta, né? E ora junto ao propósito, e aí a manifestação acontece. É assim. Você quer orar de forma correta? Atrele a sua oração, a sua intercessão, a palavra, a vontade de Deus.
Senhor, na tua palavra está escrito, mas como eu conheço a vontade de Deus? Está aí a importância de se ler a palavra. Por quê? Porque é através da Bíblia que você vai conhecer a Deus, você vai ter uma intimidade com Ele, e tendo essa intimidade com a palavra, essa intimidade com a Bíblia, você aprende como orar, você aprende qual é a vontade de Deus, e quando você ora, você atrela à vontade de Deus. Sai da minha frente, Satanás, porque assim está escrito na palavra de Deus, e assim pronto. Oh, maravilha, é assim. Nós precisamos de atrelar a nossa vontade, a nossa oração de intercessão ao propósito de Deus. Eu pus aqui alguns exemplos, né? Por quê? Exemplo: vou interceder para determinada pessoa largar a sua esposa para ficar com o amante. Isso está na vontade de Deus? Como eu posso interceder, orar por isso? Um outro exemplo: interceder para que Deus tire a vida de alguém. Deus nos quer dar vida, não é isso que a palavra nos mostra? Como eu posso orar para Deus tirar a vida de alguém? Completamente, isso não tem nenhum fundamento bíblico. E muitas vezes, como a palavra nos diz, muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, nós não sabemos como pedir. Um outro exemplo, né? Fulano pisou no meu pé, mas ele vai ver comigo, porque eu sou homem, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, sou mulher de fé. Mas eu vou orar. Deus vai acabar com ele, irmãos. Jesus nos ensina a nós abençoarmos aqueles que nos perseguem. Então, ou seja, nós precisamos de atrelar o nosso desejo, o nosso propósito, a nossa vontade à vontade soberana de Deus, ao propósito. Então, é um casamento. Isso é muito importante nós entendermos, tá? Oração de intercessão não é oração macumbeira ou oração feiticeira. O que é oração macumbeira, oração feiticeira? O que é isso? É aquela oração que você deseja o pior para a pessoa, é aquela oração que você amarra a vida da pessoa. Isso é uma oração macumbeira, isso é uma oração feiticeira, tá? E isso não é de Deus, amém? Isso foge do propósito de Deus, daquilo que a palavra nos ensina. O que acontece quando eu me recuso a orar? O que acontece quando não intercedo? Bom, algo simples, né? Propósito simples. Quando Deus nos direciona para algo, entenda. Uma vez eu ouvi uma colocação de um pastor e eu parei para pensar, poxa vida, isso é algo confrontador, mas há uma grande verdade nisso. Ele falava, segundo Crônicas 20:20, crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E ele falava que ele colocou a Bíblia assim, né? E falou assim, agora prega. Que a Bíblia, irmãos, nós falamos que a Bíblia é a palavra Logos, né? A palavra de Deus, agora prega. E aí depois ele pegou a Bíblia e depois ele foi o profeta adiante, fala alguma coisa, e aí ele falava o seguinte, que não existe a palavra de Deus sem um profeta, e não existe profeta sem palavra de Deus. Então quando Deus nos dá um direcionamento, porque Ele tem um propósito. Nós vimos lá, volta para mim, Atos capítulo de número 9, versículo de número 12, nós vimos Atos 9, capítulo número 12, né? Nós vimos Ananias, né? Ananias direcionado por Deus, como nós vemos em Atos 9, versículo de número 12, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Aqui nós vemos em Atos 9, 12, Saulo, ele teve a visão de que um homem chamado Ananias intercederia, colocaria as mãos sobre ele, e através deste homem ele iria voltar a ver. Versículo de número 17. Atos 9, 17, vem me dizendo assim o seguinte: então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver o propósito se cumprindo. E eu me pergunto, se Ananias então não tivesse ido até Saulo? Eu penso assim comigo o seguinte: Saulo morreria de certa forma, morreria com fome, cego, porque Deus ali deu uma direção para Ananias. Se Ananias não fosse, um outro exemplo, creio que para a gente ganhar tempo eu vou citar, você vai nos acompanhando aí, eu vou contar essas histórias. Olha o que aprendemos com o sacerdote Eli. 1 Samuel, abre aí para mim, por favor, Ana. 1 Samuel, capítulo de número, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Versículo 3.
Nós vamos ver 1 Samuel 1,3. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni, Finéias, os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. Verso de número 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Verso de número 9. O sacerdote, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Aí olha para você ver, verso de número 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Aí verso 17, para nós finalizarmos, 1 Samuel 1,17. Eli respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Pausa. Eli, eu vejo aqui Ana, como nós vemos no versículo 3, no versículo 7, ano após ano, Ana subia, Ana estava lá buscando ao Senhor, pedindo ali um milagre, ano após ano, como nós vemos aqui. E aí, um belo dia, o sacerdote ali, ele vai até Ana e ele intercede, ou seja, ele roga a Deus, ele pede a Deus, como nós vimos aqui: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele intercedeu a Deus em prol de Ana. Eu me pergunto, e se Eli não tivesse trazido essa palavra a Ana, não tivesse intercedido para Ana? E se Eli então tivesse se antecipado? Eu fico pensando, se Eli tivesse chegado antes, nós vamos ver que ano após ano ele estava lá. Se Eli tivesse talvez ido anos adiante, talvez o propósito ali, talvez o filho já teria nascido ali há muito tempo, o milagre já teria acontecido. O que eu aprendo com isso? Quando nós então deixamos de ouvir a direção de Deus, isso na sua vida, irmãos. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para você, Deus tem algo específico para cada um de nós. Mas se você não fizer por onde, se você não procurar buscar a intimidade com Deus, se você não orar, se você não ler a palavra, se você não seguir a direção de Deus, você acha que o propósito vai cumprir na sua vida? Não vai. É assim, quando nós recusamos, nós deixamos de interceder, muitas coisas que Deus quer dar o livramento, que Deus quer fazer através da intercessão, Ele não faz. Então, quando não há intercessão, o propósito não se cumpre. Um outro exemplo é quando 1 Samuel, capítulo de número 16, nós vamos ver que Deus falou para o profeta Samuel que ele fosse até a casa de Jessé, que dali sairia um novo rei. Eu me pergunto, e se Samuel não fosse até a casa de Jessé? E se Samuel não obedecesse à voz do Senhor? Um outro exemplo para nós caminharmos e formos para a nossa última pauta, para a gente fechar, nós vamos ver Moisés. Moisés foi o porta-voz de Deus para com o povo e o povo para com Deus. Moisés levava as necessidades do povo para Deus. E Deus falava com Moisés. É interessante, isso é forte demais, porque o pecado, a incredulidade, a idolatria do povo os impedia de ter livre acesso até Deus. Está aí a importância de alguém intercedendo por aqueles que não têm forças para orar, que se encontram nessa situação. O povo ali, Moisés orava, Moisés intercedia. Hoje todos nós temos livre acesso, né? O véu foi rasgado. Quando nós nos confessamos, chegamos diante de Deus, Ele nos ouve, Ele nos abençoa, Ele perdoa os nossos pecados. Moisés intercedia ali pelo povo. E ali nós vamos ver aquilo que eu falava. Quando você está orando, é comum a manifestação do dom da palavra da sabedoria se manifestar. Por quê? Moisés intercedendo, pedindo a Deus pelo povo. Nós vamos ver algo acontecendo. Deus deu o quê? Deus deu as tábuas da lei, deu os mandamentos para Moisés como direção para o povo. Olha só para você ver.
Deus dando aí a palavra de sabedoria. Moisés, faz assim, 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 assim com o povo. É quando o intercessor está orando, aí Deus mostra algo que há de acontecer, futuro, e aí Deus manifesta com o dom da palavra da sabedoria. É quando Deus traz um direcionar para aquela pessoa. Olha, fulano, fala para essa pessoa isso. Olha, fulano, faz dessa maneira, faz assim. Ou seja, é comum então a palavra da sabedoria se manifestar durante a oração de intercessão. É quando Deus dá aquela orientação do que fazer neste momento. E Moisés intercedendo ali, Deus dá esse direcionamento. E se Moisés não tivesse intercedido? Se Moisés não estivesse ali cumprindo com o propósito? Êxodo capítulo 14, versículo número 11, o povo fala com Moisés, Moisés, Êxodo 14, 11, Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Como assim, Moisés? Não havia cova, sepultura suficiente ali no Egito? E aí Moisés ele vai interceder pelo povo, clamando ao Senhor, e no versículo número 15, o Senhor fala com Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Aqui nós vamos ver Moisés intercedendo, apresentando o povo a Deus. E aí o Senhor fala, Moisés, por que clamas a mim? Amém? Então, quando nós não cumprimos com o direcionar do Senhor, o propósito não se cumpre. Se Deus se incomodar para interceder para alguém, olha, ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa, e eu creio que o Senhor, Ele há de te abençoar poderosamente mais. Amém? Eu não vou muito estender a minha fala, vou ficar simplesmente até aqui. E eu quero agradecer a você que nos assistiu. Nós falamos aí sobre a intercessão, a oração de intercessão. Falamos de suas características, os seus aspectos, a sua importância. A oração é um pilar. Compartilhe. Nós vamos daqui a pouco postar no YouTube da nossa igreja. Você que não nos segue, nós precisamos de 1000 inscritos para estar fazendo as nossas lives sendo transmitidas pelo YouTube. Nos ajude compartilhando o link que nós estaremos compartilhando, e que Deus esteja te abençoando. Amém? Muito obrigado. Quinta-feira que vem, às 20 horas, nós estamos aqui novamente com uma outra aula, com uma outra pessoa, sendo o canal de Deus para te abençoar. Amém? Deus te abençoe.